Pois bem, a pergunta que não quer calar, que foi apresentada ontem ao Brasil, e da mesma maneira que o assunto das eleições, da mesma maneira que o assunto da parcialidade da justiça, a pergunta é a seguinte: o presidente Jair Bolsonaro pode ter sido traído pelos seus assessores, em especial o tenente-coronel Mauro Cid? Esta é a pergunta de $1 milhão. E ontem eu falava aqui, o que me incomodou na data de ontem foi, de manhã nós tínhamos um pingadinho de informação. E aí se discutia em torno daquilo, porque não se sabia de nada. No almoço, eu tive a oportunidade de falar com o presidente Jair Bolsonaro, de onde vem a reafirmação do que ele disse sempre: eu não tomei a vacina. No meio da tarde, estava acabando linha de frente, Alexandre de Moraes tirou o sigilo, tanto da decisão que mandou fazer a busca e apreensão e as prisões preventivas, quanto do pedido da Polícia Federal. A decisão tem 77 páginas, o pedido da polícia tem 110, então foram 187 páginas para ser lidas antes dos pingos nos is. Lido, né, tudo isso, fizemos um grande debate no Pingos nos Is de ontem, fui para casa e ainda continuei a lição. Falei com gente lá nos Estados Unidos, onde pousou o avião do presidente Jair Bolsonaro no dia 30 de dezembro, 30 ou 31, eu não me lembro certamente. 30. Falei com o pessoal da Gol, porque ele voltou de Gol dos Estados Unidos, conversei com o pessoal da embaixada, falei mais uma vez com a família Bolsonaro, li e reli e vi o parecer da Lindora, e tudo isso vai ser trazido aqui para o nosso debate agora, que eu vou resumir, tá, em poucas palavras para a leitura não ficar maçante. O pedido da Polícia Federal, meus queridos, para que vocês entendam, esse pedido que eu falei que tem 110 páginas, ele começou quando a CGU, que é a Controladoria Geral da União, decidiu, ao arrepio da lei, porque fere a LGPD, é um dado de saúde, é um dado sensível, tirar o sigilo do cartão de vacinação da família Bolsonaro. Retirado esse sigilo, começou esta loucura toda. Foi mandado um pedido de investigação, porque ele dizia que não tomou a vacina, e encontraram registros de inserção e inclusão da vacina no sistema do Ministério da Saúde. Pois bem, a Polícia Federal analisou tudo, fez a lição de casa, e ela descobriu o seguinte: isso está tudo neste relatório da Polícia Federal. Bolsonaro, enquanto presidente, há um registro no sistema da primeira dose no dia 18, do dia 13 de 8 de 2022. E da segunda dose no dia 14 de 10 de 2022. Da sua filha Laura, de 12 anos, o primeiro registro que é a primeira dose no dia 24 do 7 e a segunda dose no dia da primeira dose do pai, no dia 13 do 8. Da mesma maneira, os dois assessores de Bolsonaro que foram com ele para os Estados Unidos, primeira dose dia 13 do 8, segunda dose dia 14 do 10. Mas o que aconteceu? Isso só foi lançado no sistema do Ministério da Saúde no dia 21 de dezembro, 21 de 12, né? Mais de 2 meses depois. E foi lançado por um funcionário que é o secretário municipal de turismo de Duque de Caxias. O prefeito de Duque de Caxias, no momento,
é irmão do deputado federal Gutenberg Reis, que também se aproveitou deste esquema que a Polícia Federal investiga. Por isso é que isso atraiu a competência para o STF, porque o Gutenberg Reis, ele tem o foro privilegiado. Bom, e aí eu reclamei, quando a gente vê tudo isso, eu falei, ficam vazando para a imprensa de plim-plim a informação e a gente fica fazendo comentário igual bobo, quando a gente já poderia ter visto isso desde o começo. Mas vamos lá. Inseridos as vacinações da Laura e do Bolsonaro no dia 21 e dos dois assessores, do Max Moura e do Sérgio Cordeiro, no dia 22. Só que do Max Moura e do Sérgio Cordeiro continua o registro. Já da Laura Bolsonaro e do Jair Bolsonaro, esse registro ele foi excluído no dia 27 de dezembro. Ou seja, incluíram no dia 21 e excluíram no dia 27. Quem excluiu? Quem excluiu foi uma outra servidora da Prefeitura de Duque de Caxias, com a justificativa erro. Coisa que ela não fez aos outros dois assessores. Tudo isso está no processo. Uma coisa é, todos estavam no Rio de Janeiro nas datas das doses. Duque de Caxias é do lado, mas também não é do lado. Se você tem uma agenda cheia, você não consegue ir para Duque de Caxias. Enfim, o presidente alega que não tomou a vacina. E que a filha dele também não tomou por conta das comorbidades, segundo ele, porque, segundo a bula da Pfizer, era possível que ela, com 12 anos, tivesse alguns efeitos e o médico falou que não sabia o que fazer com aqueles efeitos, então ele optou por não dar vacina para ela. Então, assim, não importa onde ele esteve, a versão dele é que ele não tomou. Bom, visto isso, nós temos que, nesse meio tempo de Jair Bolsonaro e Laura Bolsonaro, tivemos a emissão do certificado de vacinação. O que é isso? Quando a gente toma vacina, a gente põe um aplicativo, a gente acessa, tem o certificado para mostrar para os outros. Olha aqui, olha aqui. Entendido? Uhum. Esta emissão foi feita através de um IP da presidência. E tudo na presidência, Mauro Cid tem acesso. Aliás, o Mauro Cid, ele respondia até as mensagens de celular do Bolsonaro. Sempre se soube disso. Feito isso, nós temos que, para além da emissão do certificado desse meio tempo, entre 21 e 27 de dezembro, também no dia 14 de abril houve uma outra emissão de certificado em nome do Jair Bolsonaro, só que agora o certificado não era mais das vacinas Pfizer, era de uma dose da vacina Janssen. Olha que história maluca. Está desenhado. Então, está tudo isso lá no pedido da Polícia Federal. Mandou-se para o STF pedindo a busca e apreensão na casa de Bolsonaro, nas outras casas, a prisão preventiva do Mauro Cid, do Max Guilherme Moura e do Sérgio Cordeiro. Feito isso, foram lá na casa do Bolsonaro, pegaram o celular, viram o celular da Michele, a Lindora Araújo, que é a vice-procuradora-geral da República, ela falou que não tem elementos, não tinha elementos para fazer busca na casa do Bolsonaro, que para ela, isso estava claro, que foi feito tudo pelo Cid. E esta é a versão do presidente. O presidente não sabia. Então vamos agora às outras questões. Quando ele foi a primeira vez para a reunião da ONU, ele foi sem vacina, tanto que ele não pôde entrar nos locais. No dia 30 de dezembro, ele foi para lá com um avião presidencial. Então, ele não precisava apresentar nenhum comprovante, porque os comprovantes eles são apresentados no balcão de check-in, para quem é um viajante normal, da companhia que leva você até os Estados Unidos. E lá não se requer, quando se chega no avião presidencial, ainda mais no dia 30 do 12, não se requereu o comprovante de vacina. Na volta, já não havia mais esse requerimento para vir para o Brasil. Isso já tinha caído, que foi no dia 30 de março deste ano. Então, de fato,
se ele não tomou vacina mesmo e continuar falando, e sempre falou esta tese, o fato é que pode ter sido de fato uma armação. Pode ter sido. Agora, para finalizar e passar para o debate, eu lhes pergunto, a prisão de Mauro Cid, que é o ex-assistente, faz tudo pessoal, carregava a mala do Bolsonaro, o celular do Bolsonaro, ele era o faz-tudo do Bolsonaro, né? A prisão dele, do Max Guilherme Moura e do Sérgio Cordeiro, que são assessores de ex-presidente, foram presos preventivamente, tem que obedecer 2 requisitos. A materialidade existe, né? Parece claro, principalmente o Cid, que além da família Bolsonaro, ele fez esse esquema para a mulher e para as 2 filhas, uma maior e outra menor de idade. Visto isso, que há a materialidade contra eles, principalmente contra o Mauro Cid, não existe, por outro lado, o perigo da liberdade, já que essas provas são todas de sistema de informação e só a perícia técnica da Polícia Federal consegue avaliar isso aí. E, tendo sido apreendidas todas as mensagens, áudios, etc., não tem mais como nem o Cid, nem o Max Moura, nem o Sérgio Cordeiro atrapalharem a investigação. Então ele tem que responder em liberdade, porque a prisão preventiva só cabe com a materialidade, e tem uma forte materialidade, mas não tem razão que represente perigo na liberdade desses 3. Eu pergunto, será que Nelson Kobayashi está se tentando fazer o mesmo método da Lava Jato, que foi um método recriminado pelo próprio STF, qual seja, de prender preventivamente como forma de forçar, ou seja, torturar psicologicamente para obter uma delação premiada, e, sendo este método um método rechaçado pelo STF, se Lula não pôde ser condenado com base em delações, Bolsonaro também não vai poder, a não ser que algo seja encontrado no seu telefone celular, nas suas comunicações pessoais.